Hi guys! Eu sou a Teacher Ingrid Ferreira do canal Learn English e hoje eu trago mais um vídeo super legal dando dicas de inglês para vocês. O vídeo de hoje, gente, ele é muito bacana porque eu trago aí os 10 principais verbos usados em inglês, tá? São os verbos que nós usamos no nosso dia a dia. O primeiro verbo é to write, ok? To write significa escrever. Eu vou dar aí dois exemplos para vocês. I love writing letters. I love writing letters. Preste atenção que nessa frase, o verbo to write, ele está escrito no gerúndio. Ele vem aí com acréscimo do ing. Por quê, teacher? Porque nós já temos um outro verbo na frase, que é o to love. E aí não podem dois verbos ficarem juntos sem flexionar. Um tem que flexionar. E é o caso aí do writing, ok? Então fica writing. I love writing letters. Eu amo escrever cartas, ok? Another example with to write. Yesterday I wrote an email to my boss. Isso aí, gente. Ontem eu escrevi um e-mail para o meu patrão. Então, o verbo aí, ele tá no passado, né? Wrote. O passado do verbo to write é wrote, e é um verbo irregular, então não é aquela coisa simplesinha de você colocar simplesmente o ed, né? A palavra muda. Então, grava aí, escreve no seu caderninho. Passado do to write, wrote. Então, yesterday I wrote an email to my boss. Eu escrevi um e-mail para o meu patrão, ok? E uma coisa que você também tem que prestar atenção é que quando nós usamos o simple past, que é o caso do wrote, nós temos aí que especificar o tempo, quando que ocorreu aquela ação. No caso dessa frase, nós usamos aí o yesterday, que significa ontem, né? Eu não posso simplesmente falar I wrote an email to my boss. Você tem que especificar o tempo aí que ocorreu a ação. Outro verbo muito usado no nosso dia a dia é o verbo to read. To read, que significa ler, né? Vamos ver um exemplo. Let's see one example. I always read a good book. I always read a good book. Eu sempre leio um livro bom. Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Leiam muito em inglês. Leiam bastante. A frase já vem estruturadinha. Você já vai ver aí os tempos verbais direitinho. Já vai conhecer algumas expressões. E vai te ajudar bastante aí nesse seu processo de aprendizagem, ok? I always read a good book. Nós temos aí o always, que é um advérbio de frequência, né? Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Então, always significa sempre, 100% de frequência, né? Quando eu digo I always read a good book, eu digo que eu sempre leio um livro bom, né? Isso aí é uma boa dica, gente. Another example with to read is I read a book every month. I read a book every month. Ok? Eu leio um livro todo mês. Eu leio um livro todo mês. Preste atenção nessa palavra aí, gente. Every. Cuidado para você não ler every, ok? Você não lê esse segundo ezinho. Fica every. Every, ok? Every month. Todo mês. Ok? Preste atenção aí nessa pronúncia. Outro verbo muito usado no nosso dia a dia é o verbo to work, que significa trabalhar. Okay, let's see some examples with to work. The first example is I don't work on Saturdays. I don't work on Saturdays. Eu não trabalho aos sábados, ok? Preste atenção aí no Saturday, que é o dia da semana, que significa sábado, ok? Lembrando que a preposição usada sempre antes dos dias da semana é on Saturday. Todos os dias da semana tem que vir escrito em letra maiúscula. Então, eu não trabalho aos sábados. I don't work on Saturday. Another example is I go to work by car. I go to work by car. Eu vou para o trabalho de carro. By car. A preposição by, ela é usada aí antes do meio de transporte. Nesse caso, em outros casos que eu vou te falar agora. Por exemplo, se você for para o trabalho de ônibus,
I go to work by bus. Se você for de trem, I go to work by train. Se você for de metrô, I go to work by subway. Ok, people? Então lembra isso, os meios de transporte, eles pedem a preposição by, ok? Vamos ver aí outro verbo também muito usado no nosso dia a dia. É o verbo to have. Yes, let's see the first example. I have 2 brothers and 1 sister. I have 2 brothers and 1 sister. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Lembra que eu falei no vídeo anterior que o have, ele significa ter, mas ter de posse. E cuidado para você não se confundir aí e usar o have como existir, como tem muita gente que se confunde e troca as bolas aí, ok? E também cuidado para você não usar o have na hora da resposta do how old are you? Quantos anos você tem, né? Aqui você deve falar I am, o número equivalente à sua idade, years old, e não I have, o número equivalente da sua idade, ok? Então have é ter de posse. Como no primeiro exemplo aí que eu dei, I have 2 brothers and 1 sister. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Let's see another example. I have a horse in my farm. I have a horse in my farm. Eu tenho um cavalo na minha fazenda, então o cavalo é meu. Vamos ver aí outro verbo também muito usado no nosso dia a dia, que é o to do. To do é o verbo fazer, ok? Qual é a outra função do do? Né? Ele também serve para ser um verbo auxiliar, ok? Para ajudar aí o verbo principal aí na construção de perguntas, ok? Então, assim, nesse caso a gente está falando do verbo to do, que é o verbo fazer. Eu vou dar alguns exemplos, apesar de que o to do, ele merece um vídeo especial, né? Porque as pessoas confundem muito com to make, to do, to make, to do, to make. E aí ficam confusas, sem saber quando usar um ou outro. E eu prometo a vocês que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a diferença entre um e outro, ok? Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês aí do to do. The first example is, I do my homework every afternoon. I do my homework every afternoon. Eu faço o meu trabalho de casa toda tarde, ok? Homework, trabalho de casa, every afternoon, toda tarde. Another example, I do the dishes every night. I do the dishes every night. O que significa do the dishes, teacher? Vamos lá. Dishes significa o quê? Louças. Do the dishes, lavar as louças, ok? Então, quando você diz do the dishes, I do the dishes, eu lavo as louças every night, toda noite. Ok? Vamos ver aí outro exemplo com to do. I do the laundry. I do the laundry. E aí, o que vocês entendem dessa frase? I do the laundry. Laundry serve aí como lavanderia, lavar roupas. Então, I do the laundry. Eu lavo as roupas. I do the laundry every morning. Eu lavo as roupas toda manhã. Ok, people? Então, gente, essa aí é a primeira parte do nosso vídeo sobre os 10 principais verbos mais usados em inglês, tá? Então, gente, eu vou parar esse vídeo por aqui, tá? Foram 5 verbos e esse vídeo vai ter a parte 2 com mais 5 verbos. São os 10 principais verbos que eu selecionei aí, mais usados no nosso dia a dia. E eu espero que você tenha gostado. I hope you enjoy it, ok? E se você gostou, se foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, então curte e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, please help me. Eu preciso muito que você se inscreva no meu canal para poder divulgá-lo, tá bom, gente? E é isso aí, não desiste não, viu? Estuda aí, assiste esse vídeo várias vezes e não deixe de assistir a segunda parte. Kisses, kisses, see you in the next video.